Amados irmãos e irmãs do canal Rosário Sagrado, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo profundamente importante para nossa fé e caminhada cristã. Hoje, vamos entrar em uma reflexão que mexe com o coração de cada católico fiel, a responsabilidade dos sacerdotes, o peso de seu compromisso com Deus, e como, em momentos de falhas, nós, como fiéis, podemos entender e reagir. Você já parou para pensar até onde vai o compromisso de um sacerdote com Deus e como ele resiste às tentações do mundo? No acampamento da Canção Nova, em um encontro que já estava sendo muito aguardado, o missionário Peter fez um apelo surpreendente diante de uma multidão de fiéis. Um chamado direto, sem rodeios, ao padre Fábio de Melo. Suas palavras ecoaram de forma incisiva, chamando o padre a deixar de lado qualquer distração e retornar ao ministério com todo o coração. Mas esse apelo nos convida a refletir muito além de uma situação individual. Como reagimos quando nossos líderes espirituais, aqueles que deveriam guiar-nos no caminho da fé, acabam parecendo distantes dos valores que pregam? Neste vídeo, convidamos você a ficar conosco até o final, pois esta reflexão nos leva a questionar o papel dos líderes espirituais, o peso de sermos fiéis, e as decisões que nos cabem como igreja, como um só corpo de Cristo. Abra o coração para mergulhar nessa reflexão e venha conosco entender o verdadeiro papel dos pastores e o que esperamos deles, mesmo diante dos desafios e das dificuldades que enfrentam. Antes de iniciarmos nossa reflexão, convido você a unir-se a mim em uma oração sincera, entregando nosso coração e nossa mente ao Senhor, para que Ele nos ilumine e nos conceda discernimento profundo. Senhor Jesus, mestre e guia de nossas almas, que nos chamaste a te seguir e a viver na tua luz, nós te pedimos, abre nossos corações e nossas mentes para compreender a tua verdade, e nos guia com a sabedoria do Espírito Santo, para que cada palavra aqui pronunciada nos conduza mais perto de ti. Senhor, olha por cada um dos teus sacerdotes, diáconos e ministros, e por todos aqueles que assumiram a responsabilidade sagrada de guiar-nos no caminho da fé, que eles encontrem em ti a força indomável, a fidelidade e a integridade que resistem às tentações do mundo. Sustenta-os, Senhor, em cada provação, e concede-lhes o espírito de serviço e amor profundo, para que permaneçam firmes no teu caminho, sendo sempre instrumentos da tua misericórdia e bondade. Por Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora fiel e modelo de fé, pedimos que ela conduza nosso coração à paz, que ela nos ensine a amar o Senhor e a nossa Igreja com verdadeira devoção e entrega, que nossa fé seja fortalecida e purificada, e que encontremos nela a esperança e a paz que só o Senhor pode nos dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No acampamento da Canção Nova, o apelo de Peter foi mais que um discurso. Foi uma convocação à reflexão sobre a vida sacerdotal, sobre a vocação e as provações que um padre enfrenta. Ele expressou aquilo que muitos de nós, como católicos, queremos ver: uma igreja sólida, de pastores que refletem fielmente a luz de Cristo. Queremos ver nossos sacerdotes longe das armadilhas do mundo, longe das influências que afastam da missão que eles abraçaram. Queremos pastores comprometidos, íntegros, que sejam exemplo de santidade e força para o rebanho. Mas é também aqui que surge uma questão complexa. Nós, como católicos, exigimos um padrão de santidade de nossos sacerdotes. E quando eles parecem se desviar, sentimos como se isso abalasse nossas próprias bases de fé. Esse chamado de Peter a Padre Fábio de Melo é um reflexo de algo que precisamos encarar: como, enquanto fiéis, lidamos com as falhas e as tentações daqueles que nos guiam espiritualmente. Como reagimos quando eles se encontram diante de desafios que parecem mais fortes do que a vocação? Padre Fábio de Melo respondeu com rapidez:
trazendo uma declaração de que estava decidido a retomar seu ministério com o coração renovado. Muitos fiéis se alegraram com essa postura, mas logo depois surgiu uma nova notícia que causou impacto. Ele foi visto em uma festa de Halloween nos Estados Unidos, junto a outros sacerdotes. Para muitos, esse evento carrega uma simbologia contrária ao Evangelho e às tradições cristãs, o que levou alguns a se questionarem profundamente sobre o papel de um sacerdote em um ambiente assim. A imagem de um sacerdote em uma festa de Halloween, algo que para muitos representa o profano, gerou um turbilhão de reações e questionamentos. Nosso catecismo nos ensina que precisamos estar sempre atentos às práticas que nos afastam de Deus e nos colocam em risco espiritual. Quando vemos líderes espirituais em ambientes que não condizem com os ensinamentos de Cristo, é natural que isso abale nossa confiança. Recentemente, Dom José Falcão fez uma pregação incisiva, alertando para os perigos do Halloween, nos lembrando que, como católicos, devemos evitar práticas que possam nos afastar da luz de Cristo. Essa festa, para nós, não representa apenas uma brincadeira, mas sim um risco espiritual. O que pensar, então, quando vemos um padre, alguém que deveria guiar-nos na fé, participando de algo que confronta diretamente o Evangelho? Um padre é mais que um líder ou figura pública. Ele é chamado a ser um reflexo da presença de Deus no mundo. Um guia, um pastor que nos leva ao caminho da salvação. Quando se envolve em situações que nos deixam confusos ou desorientados espiritualmente, isso afeta profundamente nossa relação com a Igreja e com a fé. Esse episódio com o Padre Fábio não se trata apenas de uma questão de estar em um evento, mas de perceber como isso reverbera nas almas dos fiéis. Como podemos lidar com o sentimento de ver um sacerdote em uma situação tão contraditória? E será que estamos preparados para entender que até mesmo os padres enfrentam lutas espirituais? Os escândalos que envolvem figuras religiosas podem abalar não apenas a confiança, mas a própria fé de muitos católicos. Jesus nos alertou sobre a gravidade dos escândalos, dizendo: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. Essas palavras nos recordam que os pastores de nossa fé possuem uma responsabilidade sagrada, são chamados a serem luz em meio à escuridão do mundo. Quando a luz parece enfraquecer, muitos fiéis podem se sentir perdidos, e isso é profundamente doloroso. Para muitos católicos, cada situação de falha ou de incoerência na Igreja deixa marcas que nem sempre são fáceis de superar. É comum ouvir relatos de pessoas que se afastaram da prática religiosa, decepcionadas com o comportamento de líderes espirituais que, em suas palavras e ações, parecem contradizer o que pregam. Essa sensação de desamparo espiritual nos convida a uma profunda reflexão. Será que temos colocado nossa fé apenas em homens falhos? E será que, ao nos decepcionarmos, estamos esquecendo que nossa fé, antes de tudo, está em Cristo, o verdadeiro pastor? A oração é nossa resposta diante das dificuldades, das dúvidas e dos escândalos. É na oração que encontramos a força para entender que a Igreja, apesar de ser composta por seres humanos falhos, é sustentada pelo Espírito Santo e pela presença de Cristo. Nos momentos de crise e desconfiança, somos chamados a orar, a interceder por nossos líderes espirituais e a pedir a graça do discernimento. Em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo nos exorta a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Que esta passagem nos inspire a manter nosso olhar fixo em Cristo e a confiar que Ele cuida de sua Igreja. Queridos irmãos e irmãs, este episódio nos desafia a sermos testemunhas da luz de Cristo, especialmente em tempos de confusão e incertezas. Que, como Igreja, possamos sempre buscar a santidade, e que nossos líderes encontrem a força para resistir às tentações
e serem verdadeiros pastores. A missão da igreja é grande e sagrada, e cabe a cada um de nós orar e lutar por uma fé autêntica, vivida com coerência e amor. Mesmo em meio às falhas, lembremos que a igreja é sustentada por Cristo, que nunca abandona seu povo. Se você chegou até aqui, convidamos você a curtir este vídeo e a se inscrever no canal Rosário Sagrado. Juntos, formamos uma comunidade de fé que busca a verdade, a reflexão e a oração. Compartilhe este conteúdo com seus familiares, amigos e irmãos em Cristo, para que possamos, cada vez mais, nos fortalecer mutuamente e crescer na espiritualidade e no amor de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, e que sejamos sempre testemunhas da sua luz e misericórdia no mundo.